Olá, muito boa tarde para você. As denúncias de violência contra crianças e adolescentes caíram 12% durante a pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Mas o que parece ser uma boa notícia, na verdade, reflete a dificuldade em denunciar os casos por causa do isolamento social. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a importância de denunciar esse tipo de crime e você vai ver também. Presidente do STF e CNJ, ministro Luiz Fux, prorroga recomendação para conter Covid-19 entre presos. A nova recomendação do Conselho Nacional de Justiça vale até o dia 12 de março do ano que vem. Superior Tribunal de Justiça entende que fundações públicas de direito privado não estão isentas de custas processuais. E ainda, hoje é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem esclarecer decisão que considerou constitucionais leis estaduais que proíbem a produção e venda de amianto. A definição do Supremo irá orientar a atuação da indústria do amianto. Com a autorização da 12ª Vara de Curitiba, o Ministério Público do Paraná e a Polícia Civil fizeram hoje uma operação para apurar a compra de usinas eólicas entre 2011 e 2014. Um dos alvos é o empresário Delmo Vilhena. A polícia esteve na casa dele em Higienópolis, São Paulo. Segundo o Ministério Público, ele tem ligações com o deputado federal Ricardo Barros. O escritório dele, em Maringá, no Paraná, foi alvo hoje de um dos 8 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em Curitiba, Maringá, Paysandu e São Paulo. A investigação apura os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Em nota, o deputado Ricardo Barros disse que está tranquilo e que vai colaborar com as investigações. O parlamentar reafirma que sua conduta é ilibada e que solicitou acesso aos autos para prestar esclarecimentos à sociedade e iniciar a defesa dele. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, prorrogou por mais 6 meses a chamada Recomendação 62, que define medidas preventivas à propagação do novo coronavírus nas unidades prisionais. Fux restringiu os casos de presos que podem ser soltos para evitar o risco de contaminação. A nova recomendação do Conselho Nacional de Justiça vale até o dia 12 de março do ano que vem e orienta juízes de todo o país sobre medidas para evitar a contaminação pela Covid-19 nos presídios e unidades de ressocialização. A prorrogação da norma era um pedido de várias associações e organizações de defesa da população carcerária. Esse foi o primeiro ato do ministro Luiz Fux como presidente do Conselho Nacional de Justiça, mas ele limitou os casos em que presos podem ser soltos para evitar a contaminação. O benefício não poderá ser concedido a condenados por organização criminosa e lavagem de dinheiro, por crimes contra a administração pública, como corrupção, por crimes hediondos ou condenados por violência doméstica. Fux destacou que a violência contra a mulher aumentou durante a pandemia e disse que é preciso adotar medidas rigorosas para enfrentar esse tipo de crime. Ele também lembrou que o combate à corrupção é um dos 5 pilares de sua gestão e disse que o Estado brasileiro não pode retroceder no enfrentamento ao crime organizado. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele também suspendeu ontem a contagem dos prazos processuais. Os prazos processuais e o prazo para inclusão de sustentação oral no sistema de plenário virtual, o prazo de vigência das sessões virtuais do plenário e das turmas que começaram em 11 de setembro de 2020. Essa suspensão foi feita por causa da instabilidade nos sistemas do tribunal, mas já voltaram a fluir na data de hoje. Com a instabilidade da rede, nesta terça, a 8ª sessão administrativa realizada em ambiente virtual começou hoje ao meio-dia e termina às 7 da noite de amanhã. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o Estado não é responsável por crimes praticados por foragidos do sistema prisional quando não há relação direta entre fuga e o crime cometido. O recurso extraordinário julgado em sessão virtual teve a repercussão geral reconhecida e, com isso, a decisão é válida para processos com temas semelhantes.
O recurso extraordinário foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal depois que o Estado de Mato Grosso foi condenado a pagar indenização e pensão à família de uma vítima de latrocínio, cometido por detento foragido. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado é de que houve omissão. Mas para o governo de Mato Grosso não houve relação direta entre a fuga e o crime, o que afastaria a responsabilidade do Estado. Os argumentos apresentados no recurso foram aceitos pelo ministro Alexandre de Moraes, que considerou que a condenação do Estado de Mato Grosso não deveria ser mantida. O ministro afirmou que deve haver relação direta e imediata entre a falha do Estado e o crime, para que haja uma condenação. E destacou o período em que o roubo seguido de morte foi cometido, 3 meses depois da fuga. O voto dele foi acompanhado por outros 5 ministros. Daqui a pouco tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Quem traz agora os detalhes da pauta de julgamentos para a gente é a nossa consultora jurídica aqui da TV, a Gisele Reis. Hoje é a primeira sessão plenária conduzida pelo atual presidente do STF, ministro Luiz Fux. Na pauta constam 12 processos que podem ser analisados. Está previsto o julgamento conjunto de 5 mandados de segurança, todos inclusive são da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. As ações foram apresentadas contra ato do Tribunal de Contas da União. E a discussão é sobre o pagamento de bônus de eficiência na atividade tributária e aduaneira para os auditores fiscais da Receita Federal aposentados e pensionistas. O TCU considerou inconstitucional o bônus previsto na lei de 2017 e, com esse entendimento, suspendeu os pagamentos. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou no processo pela impossibilidade do TCU exercer controle de constitucionalidade nos processos sob sua análise, já que é um órgão técnico de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, sem qualquer função jurisdicional. Por isso, não compete ao TCU a declaração de inconstitucionalidade de lei. O ministro relator, em decisão liminar, suspendeu os efeitos do ato impugnado e, na sessão de logo mais, o plenário do STF deve se pronunciar sobre a questão de forma definitiva. Na pauta, constam também 3 pedidos de esclarecimento da decisão do STF, que declarou a constitucionalidade da lei federal e de leis estaduais que tratam do amianto. A definição do Supremo irá orientar a atuação da indústria do amianto. Em outra ação, os ministros devem julgar se rescindem ou não uma decisão de 2006 do ministro Aires Brito, em que foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivos legais que tratam da base de cálculo do PIS e da COFINS. A União sustenta que houve erro na decisão, pois o pedido de desistência da empresa e a renúncia à parte ao direito discutido na ação não foram consideradas. O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar casos sobre contratação de parentes de candidatos para trabalhar em campanhas eleitorais. Veja agora os destaques da sessão dessa terça-feira. O plenário do TSE começou a analisar o recurso de Genir Neves Silva, suplente de deputada estadual em Mato Grosso. Ela foi condenada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado a devolver aos cofres públicos R$30 mil gastos de forma irregular durante a campanha. O TRE encontrou problemas na contratação da noiva do filho de Genir para ser coordenadora de campanha da política. O relator do caso no TSE, ministro Sérgio Banhos, votou para manter a decisão do regional. Das premissas do acordo regional, extrai-se que a candidata contratou a sua futura nora para prestar serviços como coordenadora geral de campanha pelo período já dito de 10 dias, pelo valor de R$30 mil, os quais foram pagos com FEFEC. Assim, a hipótese dos autos versa sobre a aplicação de recursos oriundos do FEFEC, os quais, por ostentarem caráter público, devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da moralidade, da impessoalidade, da transparência, da razoabilidade, da economicidade, os quais são postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público. Os ministros também começaram o julgamento de um recurso do Ministério Público Eleitoral que quer reverter decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na prestação de contas de Marcelo Tadeu de Oliveira Lemoso, suplente de deputado federal pelo Estado. O TRE entendeu que despesas de mais de R$11 mil com as filhas do candidato foram regulares, mas o Ministério Público quer que esse dinheiro seja devolvido ao Tesouro Nacional.
No Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto entendeu que a contratação não foi irregular. Na hipótese dos autos, porém, dadas as peculiaridades assinaladas no voto condutor e considerando o cenário vertido factualmente nos presentes autos, entendo que a situação descrita não afetou a transparência da transação entre as partes, nem se mostrou eivada de boa-fé, fatos que não afrontam a legislação que norteou a prestação de contas relativa às eleições de 2018, não havendo, portanto, falar, a meu sentir, em devolução dos valores módicos despendidos ao Tesouro Nacional. Os 2 julgamentos foram interrompidos por pedidos de vista do ministro Mauro Campbell Marques. Veja a seguir, cai em 12% denúncias de violência contra crianças e adolescentes durante os meses da pandemia do novo coronavírus. A gente volta em instantes. Nós temos o direito à cidadania, nós temos a democracia a nosso favor. Então saibamos utilizar com sabedoria todo o poder que nós temos dado a nós pela nossa Constituição Cidadã. E viva a democracia! Superior Tribunal de Justiça entende que fundações públicas de direito privado não estão isentas de custas processuais. Os ministros da 4ª turma reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para afastar o benefício de isenção de custas processuais concedido a uma fundação municipal. O recurso teve origem em uma ação ajuizada por uma empresa para cobrar parcelas não pagas de um contrato de compra de equipamentos hospitalares. A fundação foi condenada a pagar R$2 milhões, mas o Tribunal Estadual determinou a isenção das custas processuais, entendendo que ela seria subsidiada pelo poder público e, por isso, deveria ser equiparada à fazenda pública. A empresa recorreu então ao STJ, alegando que a entidade, por ter recebido doação municipal, não seria subsidiada pelo município. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que a fundação do caso analisado é de direito privado, filantrópica e de utilidade pública e que foi editada uma lei municipal para autorizar a sua criação e a doação para ela de um imóvel público. O ministro explicou que, considerando estes fatos, o Tribunal Regional se equivocou ao conferir o tratamento especial com a isenção das custas processuais, o que só é devido a entidades com personalidade de direito público. Assim, foi considerado que não se pode equiparar esta fundação à fazenda pública e, por isso, as custas processuais devem ser pagas. As denúncias de violência contra crianças e adolescentes caíram 12% durante os meses da pandemia do novo coronavírus. Podia ser um dado positivo, mas essa redução é atribuída à dificuldade em fazer as notificações durante o isolamento social. O fechamento das escolas pode ser um dificultador. Dados do Disque 100, que recebe denúncias de violências contra pessoas vulneráveis, revela que desde o início da pandemia da Covid-19, em março, houve uma diminuição no número de denúncias. Os casos de violência contra crianças e adolescentes acontecem, em sua maioria, dentro da própria casa. E os agressores são pessoas do convívio, geralmente familiares. As subnotificações são atribuídas, então, ao fato das vítimas estarem sendo obrigadas a passar mais tempo com os seus agressores. Especialistas acreditam que as principais causas dessa redução estão na diminuição de atendimentos médicos e, o mais grave, o fechamento das escolas e creches. Em nossa prática diária, nós sabemos que as escolas são uma grande porta de entrada a esse tipo de denúncia e a escola também é um grande parceiro no acionamento dos órgãos responsáveis, o Conselho Tutelar, em especial, a polícia. No momento em que se discute a reabertura das escolas de forma segura, para muitos pedagogos, a educação sobre o abuso infantil deveria ser levada em conta. Isso porque quando uma criança ou adolescente consegue identificar que está tendo algum direito violado, ele pode ficar menos vulnerável aos abusos e se sentir encorajado a denunciar para alguém de confiança. Mesmo à distância, com contatos online, educadores devem ficar atentos aos sinais de alunos que podem estar sendo vítimas de abusos. É preciso estar muito atento para mudanças de comportamento. Lembrando que essas mudanças de comportamento e também os sinais emitidos, eles diferem de pessoa para pessoa. Entre os sinais está o medo de ficar sozinho, o isolamento social,
comportamentos infantis repentinos, silêncio predominante, sono, falta de concentração, queda na frequência escolar e baixo rendimento, pouca participação nas atividades escolares. Segundo dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, foram registradas 26.416 denúncias pelo canal Disque 100 entre março e junho deste ano, contra 29.965 no mesmo período de 2019. A maior parte foi feita de forma anônima. A cada hora, em média, 3 crianças são abusadas sexualmente no Brasil. É isso o que diz a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma realidade estarrecedora que compromete o desenvolvimento natural da sexualidade infanto-juvenil, que deveria ser protegida nessa fase da vida. É sempre bom a gente frisar e relembrar que o Disque 100, ele funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são gratuitas e as denúncias podem ser feitas de forma anônima. Para repercutir esse assunto, eu converso agora com o advogado Marlon Barreto. Doutor Marlon, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde para você, também para os telespectadores. Eu agradeço muito o convite. Nós acompanhamos na reportagem esse número que, à primeira vista, parece que é um dado positivo, mas, ao contrário, com a pandemia, a denúncia diminuiu. O fechamento das escolas esse fechamento pode ter contribuído. Com isso, os vizinhos, então, são parceiros fundamentais que podem e devem denunciar em caso de qualquer movimentação ali suspeita? É muito importante, muito interessante. Eu queria primeiro dar os parabéns à reportagem. Foi bastante clara, muito educativa, foi bem direta, didática e bem completa. É muito importante a gente entender que essa ideia de proteção da criança e adolescente, ela é uma ideia de rede, é uma ideia de sistema. Isso quer dizer que toda pessoa que está próxima de alguma forma, por alguma relação, seja de vizinhança, ou de parentesco, ou por relacionamento social, nós devemos sempre acompanhar e observar aquelas coisas que chamam um pouco a atenção na mudança das relações normais e dos comportamentos habituais, principalmente das crianças e adolescentes. A criança tem a tendência de se fechar, diferente do adulto ou da pessoa mais desenvolvida, que muitas vezes reage à agressão. O grande problema é que quando a criança se fecha, e isso vai ficando cada vez mais grave e internalizado na convivência familiar, ocorre o que a gente chama, um fenômeno que a gente chama de cifra oculta. É exatamente o que aconteceu com essa estatística. Quando a estatística aparece positiva, é exatamente o resultado de uma condição negativa. Quer dizer, essa questão da subnotificação é muito importante, né? Até para ter a atuação do Estado, do Conselho Tutelar, enfim, dos atores envolvidos, né? Por incrível que possa parecer, a ideia do número ter ficado melhor, ter menos notificações, nos assusta e nos incomoda muito mais do que se nós tivéssemos mais notificações. Da mesma forma como a gente trabalhou muito na implantação do sistema da Lei Maria da Penha, o aumento do número de notificações é um diagnóstico da melhoria da relação social do enfrentamento ao problema. E agora é muito complicado porque as crianças estão dentro de casa, não tem colégio, naquele ambiente ali privado. É difícil, né? Às vezes observar uma coisa ali diferente, nem sempre o vizinho consegue perceber, é bem complicado. Mas, bom, quais são os crimes mais comuns, né? Porque essa prática é um crime e os abusadores, eles estão dentro de casa, muitas vezes? A gente tem já o conhecimento de que, claramente, bem mais do que 2/3 dos casos de todas as formas de violência, psicológica, financeira, física, sexual, elas ocorrem por alguém que participa da convivência familiar. Não vou aqui generalizar um grau de parentesco ou um tipo de relação familiar, mas na maior parte dos casos ocorre com alguém que frequenta, tem a habitualidade da convivência familiar.
Bom, o senhor é professor universitário, né, justamente nessa disciplina de direitos da criança e do adolescente. O senhor elogiou aqui no início, né, a reportagem da nossa colega Carolina Chaves, realmente uma reportagem muito completa e que, inclusive, um especialista, ele falou um dado que me chamou a atenção, que por dia 3 crianças são abusadas no Brasil. Esse número é surpreendente. E a gente não sabe o tamanho desse problema, né? Muitas vezes a sociedade não tem a dimensão, o quanto é importante a gente falar sobre isso, denunciar, para que o Estado, vou me repetir aqui, atue nesse caso, né? Perdão, eu vou só fazer uma correção, que é muito pior do que você imagina. Não são 3 por dia, são 3 por hora. Sim, ele falou 3 por hora. Tá vendo como é que eu mesmo me confundi? Porque eu fiquei abismada com esse dado. Eu fiquei com 3 por dia na cabeça, não são 3 por hora. Em todo o Brasil, é mais grave ainda. São 72 por dia. A que o senhor atribui a isso? Então, a gente atribui isso a uma série de fatores. Primeiro, um fator que é cultural e histórico. A ideia de que roupa suja se lava em casa. Ou que o que acontece dentro do muro da casa dos outros, nós não devemos nos meter, né? Isso é um fator que precisa ser muito combatido e trabalhado, no sentido de que eu tenho o dever e a obrigação de reportar à sociedade quando eu tenho um grave indício de abuso de qualquer natureza na casa do meu vizinho. O grande problema disso é encontrar o meio termo entre a omissão e vamos dizer assim, entre aspas, a delação irresponsável. Né? Estão com medo, né? Às vezes as pessoas têm medo de denunciar, não querem se meter e tal, mas para a gente finalizar aqui, essa pessoa que faz a denúncia, né, o pai vai ser responsabilizado certamente, ou responsável, essa criança, mesmo durante a pandemia, ela será recebida por uma instituição, ela terá todo o aparato? O ECA procura sempre manter em primeiro lugar a convivência familiar. Se eu tenho um abusador dentro da família natural, dentro da casa, eu vou procurar primeiro uma colocação em convivência familiar próxima. Então ela vai ficar aos cuidados de um tio, de uma tia, da avó. Se está ocorrendo abuso na casa do pai e eles são separados, vai para a casa da mãe ou vice-versa. Primeiro a gente tenta, para não ter um impacto tão violento sobre essa criança, antes de institucionalizar, a gente procura buscar uma convivência familiar alternativa. Caso não seja possível, ou nas hipóteses em que está fora do alcance essa convivência familiar, é claro que todas as unidades da federação têm unidades preparadas para o acolhimento. Doutor Marlon? Nós tivemos uma pequena falha aqui, eu até perguntei se meu áudio estava aberto, porque eu já percebi ali que tivemos um probleminha na conexão. Mas o que importa, imagina, o que importa é que essa criança estará segura, será bem recebida, né? O nosso tempo é curto, infelizmente, já terminamos o tempo, o assunto rende. Muito obrigada pela entrevista, ficou claro aí as informações preciosas. Uma boa tarde para o senhor mais uma vez, doutor Marlon. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade. E você vai ver no próximo bloco, o bombeiro comunitário vai receber horas extras pelo tempo trabalhado além do limite da jornada. Os detalhes daqui a pouquinho. A Constituição é a bússola política de uma nação. Ela aponta o norte para o qual nós devemos rumar. Apesar dela não apontar diretamente qual caminho nós temos que seguir, ela traz os princípios segundo os quais, se os obedecermos, teremos uma maior probabilidade de acertarmos o caminho para o nosso destino. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que dilatação de combustível por causa do calor, que é um fenômeno químico, físico, não dá direito à complementação do ICMS.
O combustível adquirido pelas distribuidoras para comercialização é entregue pelas refinarias a uma temperatura padrão definida pelos órgãos reguladores. Mas a variação da temperatura ambiente durante o transporte, armazenamento e comercialização faz com que o produto sofra alteração de volume, porque ele pode dilatar quando aquecido. Foi por conta desse fenômeno que a Fazenda Pública da Paraíba entrou com uma ação, apontando perdas no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, recolhido pelas distribuidoras de combustíveis. Para o Estado, o volume do produto aferido para fins de tributação é inferior ao comercializado. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e os ministros da primeira turma entenderam que a diferença para mais entre o volume de combustível que entra na distribuidora e o que sai nas operações de venda decorrente da dilatação do produto não dá à Fazenda Pública o direito de exigir complementação do ICMS. Para o relator, ministro Benedito Gonçalves, a dilatação volumétrica é fenômeno físico e não jurídico. Assim, não cabe estorno ou cobrança adicional de ICMS se o volume de combustível se retraiu ou dilatou, já que tal fenômeno físico foge à hipótese de incidência tributária. Um bombeiro comunitário no Paraná vai receber horas extras pelo tempo trabalhado além do limite da jornada. A regulamentação da profissão estabelece que a jornada semanal do profissional não deve ultrapassar 36 horas. O bombeiro foi contratado em 2012 e na reclamação trabalhista ele contou que a partir de 2015 começou a trabalhar 12 horas por dia, no período da noite, sem intervalo. Ele pediu ao município de Carambeí, no Paraná, o pagamento de horas extras, além de 36 horas semanais. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região reformou a sentença. O TRT citou a Lei 11.901, de 2009, que regulamenta a profissão de bombeiro civil, mas observou que ela não poderia ser aplicada no caso porque se tratava de um bombeiro comunitário e que a lei municipal não dispunha de limitação de jornada. O trabalhador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado em sessão telepresencial pela 7ª turma do TST. O relator, ministro Cláudio Brandão, teve entendimento diferente. O ministro explicou que a lei que estabelece a jornada de 12 horas por 36 deve ser aplicada no caso, porque em matéria de direito do trabalho, a competência legislativa é da União. O ministro ressaltou ainda que o bombeiro se expõe a risco acentuado e as regras visam a proteção da saúde e das condições sociais do trabalhador. Por unanimidade, o município foi condenado ao pagamento de horas extras pelo período que ultrapassou 36 horas semanais. E hoje ficamos por aqui. Boa tarde para você, até amanhã.